A graça e a paz do Senhor Jesus tenha em seu coração. Que alegria estarmos juntos aqui para compartilharmos as verdades da palavra de Deus, esses princípios tão poderosos que nós temos na palavra, que nos inspira, que nos enche de vida, enche de alegria, enche de paz. A palavra que não volta vazia, a palavra que cumpre o propósito pela qual ela foi designada. E eu creio no poder da palavra. Eu creio que Deus está semeando palavra ao seu coração todas as vezes que você vem aqui ouvir a palavra, e tenho certeza que essa palavra vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Você tem um dia muito abençoado, cheio do Espírito, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de saúde, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos perceber as verdades da Tua palavra. Dá-nos espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento da Tua verdade. Abre o nosso entendimento e fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. Gostaria de ler um texto da palavra de Deus, está lá em Êxodo 33, continuando o nosso estudo. A Bíblia diz: Ora, Moisés costumava tomar na tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Aqui é uma história poderosa e que conta a respeito de Moisés. Se você for ver esse texto, o contexto desse texto, ele está entre a parte que Deus fala: olha, eu não vou com vocês, eu vou dar a terra prometida para vocês, porém eu não vou com vocês. Você lembra da história? O povo de Israel tinha feito um bezerro de ouro, estava adorando a outros deuses, e nós vimos isso ontem, falamos um pouco sobre isso. Então, veja, ali nós vemos Moisés, então, buscando o Senhor, ou seja, adorando o Senhor, indo até o Senhor. E aqui então há esse parênteses entre esse momento em que Deus fala, não vou com vocês, entre o momento em que Moisés questiona por que então Deus não vai, ou quem vai, na verdade, com ele. A Bíblia diz, lá em Êxodo 3:3, diz assim: sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti. E lá no versículo 12, que é depois desse texto que nós acabamos de ler, diz assim: faz subir este povo, porém não me deve saber a quem has de enviar comigo, ou seja, quem vai comigo? E ele na verdade queria saber se realmente o Senhor iria com eles nessa jornada. Então aqui há um parênteses, então, que Deus então fala, ou nos mostra na sua palavra, como que era a vida de Moisés, a vida de comunhão, o relacionamento que ele tinha com Deus, um relacionamento próximo, um relacionamento como amigo. E aqui a gente vê alguns princípios espirituais. Em primeiro lugar, Moisés tinha um costume. Qual o costume? De armar a tenda longe, fora do arraial, onde ele ia buscar o Senhor. Isso nos fala algo para nós hoje. Então, assim como Moisés saía costumeiramente para buscar o Senhor, nós também precisamos separar nosso tempo para com Deus. Longe, fora do arraial. O que significa? Longe da agitação. Nós temos que estar
realmente focados em buscar o Senhor, nós temos que separar um lugar, nós temos que ir para algum lugar onde nós podemos buscar o Senhor. Com certeza, o culto é um grande momento em que nós podemos focar, colocar o nosso coração para buscarmos o Senhor, juntos ali com os nossos irmãos. E aí quem queria então buscar a Deus, saía então à tenda da congregação, onde então poderiam buscar o Senhor. Mas nós sabemos que hoje a tenda ou a habitação de Deus é a casa de Deus, e a casa de Deus somos nós, a igreja. E aqui nós temos um segundo ponto importante. Então, quem que busca Deus tem que aprender a buscar a Deus na vida da igreja. Se lá atrás o tabernáculo, que também é chamado tenda da congregação, era a casa de Deus, era a habitação de Deus, era a morada de Deus, e então hoje também podemos dizer que a casa somos nós, porque nós somos a habitação de Deus, nós já falamos sobre isso. Então, ou seja, onde é o lugar onde nós devemos sair para buscar o Senhor? Com certeza também é na vida da igreja. Mas é algo interessante que acontecia aqui. Quando Moisés então armava essa tenda, a Bíblia diz que a nuvem da presença, que é o símbolo do Espírito Santo, ela vinha e ficava à porta da tenda. E todos percebiam que a presença de Deus então vinha sobre Moisés, vinha sobre aquela tenda. E isso é o selo daqueles que estão buscando o Senhor. O selo de que você está buscando o Senhor é que a presença de Deus vai ser o confirmar de Deus na sua vida. E as pessoas ao seu redor, com certeza, vão perceber a presença do Senhor. O selo do Senhor. Então, nesse lugar de intimidade, nesse lugar que você já chega, e a Bíblia diz que hoje nós entramos no Santo Santos, pela fé no sangue de Jesus, e com intrepidez nós, então, vamos até esse lugar, temos acesso à presença de Deus. Lembra onde o Santo Santos era onde ficava a Arca da Aliança, simbolizava a presença de Deus, e hoje nós temos esse livre acesso à presença de Deus. E eu vou te dizer, quando você de fato está diante da presença de Deus, há o selo da presença de Deus sobre você. Quando você está adorando a Deus num culto, as pessoas vão perceber a presença de Deus sobre a sua vida. Quando você estiver ministrando, a presença de Deus vai estar sobre a sua vida. Quando você estiver ali orando, a presença de Deus vai estar sobre a sua vida. É o confirmar de alguém que entra e que está diante da presença de Deus. E é interessante, então, quando Moisés ia para esse lugar, para essa tenda, a nuvem de Deus vinha sobre aquele lugar, o povo, cada um, à porta da sua casa, adorava o Senhor. E aqui é um outro ponto muito importante. A sua adoração a Deus, ou o seu tempo de busca pelo Senhor, vai produzir algo na vida de outros. A sua história de vida, a sua história de tenda, a sua história de busca a Deus, a sua história de se entregar ao Senhor, com certeza vai influenciar a vida de outros. Entende? Você vai ser uma influência na vida de outros. Você vai se tornar um modelo na vida de outros. Assim como Moisés ia para a tenda, o povo também ia adorar. Porque via a presença de Deus se manifestando na vida de Moisés. Então, seja intenso e intencional em buscar o Senhor. Não apenas no secreto, mas principalmente junto com os irmãos, na vida da igreja, à vista daqueles que estão ao seu redor. Isso tem muito valor espiritual. Por isso que eu não posso concordar com aqueles que só querem buscar a Deus em secreto, nas suas casas, sozinhos. Não, esse não é o padrão de Deus. Tem o seu valor? Com certeza. Jesus mesmo falou, você vai orar, entra para o seu quarto e Deus em secreto vai te recompensar. Mas nós sabemos que o maior mover de todos os tempos, depois de Jesus, que foi o derramar do Espírito Santo, não aconteceu quando cada um estava na sua casa. Tanto é que Jesus, ao ressuscitar, ele disse, olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E não foram cada um para sua casa, não. Eles foram buscar o Senhor juntos. A Bíblia diz que eles foram orar em unanimidade. Ou seja, em unidade. 10 dias depois, o que acontece?
o Pentecoste vem quando todos, para ser mais preciso, 120 estavam ali no mesmo lugar, orando, buscando o Senhor, juntos, veio o derramar do Espírito Santo. Veio o derramar na onde? Na vida da igreja. Então veja, se o maior dos moveres depois de Jesus foi o derramar do Espírito Santo, e ele aconteceu na unidade, por que você às vezes quer viver sozinho? Então Deus quer mais para você. Com certeza, Deus quer que você viva a vida em comunidade. A vida é na igreja. E é um lugar onde Deus se manifesta de uma forma mais poderosa e mais gloriosa. Isso é muito importante, isso é muito poderoso. E ainda vemos que Moisés falava face a face com Deus como se fala a um amigo. Isso nos mostrando que a proximidade, a intimidade. E esse é um outro princípio espiritual poderoso. Nosso relacionamento deve ser tão próximo como é de um amigo. Numa amizade eu falo, eu também ouço, eu me relaciono, eu abro o coração. Não é verdade? Então Jesus disse, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então esse relacionamento de amigo é muito mais próximo do que o relacionamento de servo. Amigo conhece o outro intimamente, não é verdade? Nós abrimos o coração para os nossos amigos. E olha o que diz a Bíblia, lá em Timóteo, que no fim dos tempos, as pessoas vão ser mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então isso é uma advertência para nós. Nós estamos no fim dos tempos. E o nosso coração tem que ser para viver o relacionamento de um amigo mais íntimo, mais próximo. Ou seja, é tempo de armarmos a nossa tenda. É tempo de investirmos tempo. Esse é um ano que eu espero que você invista mais tempo buscando o Senhor, orando mais, estando diante da presença de Deus de uma forma mais íntima, de uma forma mais calorosa, mais próxima. Essa é a vontade de Deus para você, essa é a vontade de Deus para mim. Eu tenho que buscar o Senhor, porque quanto mais eu me relaciono com o Senhor, mais a glória dele se manifesta, mais a vida dele flui na minha vida, mais eu posso ser uma expressão de Cristo também na vida de outros, eu posso ser um modelo na vida de outros. Então nós precisamos cultivar esse relacionamento com Deus. Por isso separe um dia, separe um tempo, né? Se possível, separe o início do seu dia. Já coloque-o em primeiro lugar. Certa vez eu li um adesivo na traseira de um carro que dizia: quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. E é verdade. Quando você tem tempo para Deus, você vai poder ouvir as direções de Deus. Você vai poder sair lá na frente já para um caminho certo. Porque quando você não para ouvir, não para relacionar com Deus, você toma decisões precipitadas, e aí você sai do caminho, e depois você vai ter que voltar pelo caminho de volta para ir para o caminho certo. É muito ruim quando você não é aberto, isso aí já para os homens, aberto a ver o GPS. Não, eu sei o caminho. E às vezes não gasta tempo apenas para colocar um GPS, e aí você achando que sabe o caminho, você entra no lugar errado, e de repente olha a volta que você vai dar. Então assim também é na vida cristã. Nós precisamos estar tendo tempo com Deus. Nós precisamos armar a nossa tenda para buscar o Senhor. E por fim, o último princípio nos fala de levar outros conosco a terem a mesma experiência. Por que eu falo isso? Porque Moisés ia armar a tenda e você pensa que ele ia sozinho, mas não. Lá na tenda também estava quem? Josué. Ou seja, ele não foi sozinho, ele levou alguém consigo, ele fez discípulos. Então quando você vai orar e chama outros para orar com você, você na verdade está chamando discípulos, você está chamando pessoas para também buscarem ao Senhor juntos. Isso tem valor, por quê? Porque você está multiplicando, você está passando para outros a experiência que você está tendo. E a melhor maneira de discipular alguém é fazendo juntos, não é verdade? Você quer ensinar alguém a buscar o Senhor? Então busque a Deus junto com essa pessoa. Você quer ensinar a orar? Ore junto com ela. Então isso vai fazer com que a pessoa também aprenda e também
tome para si esse encargo de fazer. Então os mais novos precisam ver os mais velhos orando, louvando, adorando a Deus. Por quê? Porque eles vão ver e vão aprender. Então você, que é mais velho na fé cristã, precisa tomar esse exemplo e de intensidade, de amor, de paixão pelo Senhor. Para quê? Para que os que estão vindo após você possam também ter em quem espelhar, para quem olhar e também andar nos mesmos caminhos. Então Josué estava ali com Moisés, porque Moisés permitia que Josué estivesse ali por perto para que ele também aprendesse. E você vai ver que depois foi Josué que foi levantado para depois conduzir toda aquela nação. Por quê? Porque ele aprendeu a coisa mais importante: estar diante da presença de Deus. Então, vou te dizer algo, na minha vida, quantas vezes eu vi a minha mãe adorando ao Senhor, louvando, tocando ali um violão e adorando ao Senhor, nos cultos mesmo que ela não estivesse lá na frente ministrando o louvor, ela estava ali cantando, e normalmente a voz da minha mãe sobressaía. Por quê? Porque ela não fazia simplesmente para constar, certo? Havia intensidade na adoração. Isso para mim se tornou o quê? Um modelo, um exemplo, uma inspiração. Hoje eu posso dizer que eu toco, porque com certeza eu fui inspirado pela minha mãe. Meu irmão também toca, também por causa disso. Foi inspirado porque minha mãe tocava. Isso inspirou. Não só tocava, mas adorava o Senhor. E não apenas adorava o Senhor, colocava intensidade, colocava paixão, colocava o coração. Isso tem valor espiritual. Quantas vezes eu acordava pela manhã, já ir para a escola, e eu já encontrava meu pai, então, de joelhos, orando ou lendo a Bíblia, me mostrando valor, prioridade. Talvez você que me conhece mais próximo sabe que eu acordo bem cedo para orar, todos os dias, e já fazem muitos anos. Às 6 da manhã, com certeza, desde 2009. Às 7 da manhã, nem me lembro, né? Quantos anos já fazem. Mas por que eu fiz isso e faço isso até hoje? Anos e anos e anos. Porque eu vi alguém fazendo. Porque eu encontrei alguém que decidiu priorizar. Colocar Deus em primeiro lugar. Colocar os primeiros minutos diante da presença de Deus. Então isso tem valor espiritual. Agora, hoje você pode ser esse exemplo para outros. E aí você vê a influência de Moisés na vida de Josué. Tanto é que Josué ficava por lá quando Moisés saía. Moisés saía para resolver as coisas do dia, daquilo que ele tinha que fazer, das tarefas ali junto com o povo. Mas Josué permanecia na tenda. Por quê? Porque foi valorizado. Ele aprendeu a valorizar a presença. Eu posso dizer isso também dos meus pastores. Né? O pastor Luiz, o pastor Naor, sempre foram uma inspiração para mim, porque eles também buscavam o Senhor, adoravam o Senhor e principalmente valorizavam a presença de Deus. E o fato deles valorizarem a presença de Deus, eu aprendi como pastor também a valorizar a presença. Então, se eu vou a algum lugar, algum culto, alguma célula, alguma reunião, eu não quero simplesmente só estar naquele lugar. Eu quero ver Deus naquele lugar. Eu quero ver a presença de Deus se manifestando naquele lugar. Isso aqui não pode ser apenas uma live. Tem que haver presença de Deus. Tem que ter o selo de Deus. Tem que ter o confirmar de Deus nessa live. Deus tem que se manifestar aqui. Porque para mim não é simplesmente um conhecimento que eu quero transmitir para você, não. Eu quero a vida de Deus. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo ao estar aqui. Cheio da presença, cheio da vida de Deus. Porque isso é o mais importante. É a presença de Deus. Então essa história vem para nos mostrar a importância de valorizarmos e armarmos a nossa tenda para buscarmos ao Senhor. E ainda influenciarmos outros a buscarem ao Senhor como você está buscando. E eu espero de alguma maneira poder nesses dias, nesse ano, te influenciar a buscar mais o Senhor, a querer mais do Senhor. E se de alguma maneira eu puder
ser um instrumento de Deus, um canal de Deus para que você busque mais o Senhor, eu vou ficar feliz. Só o fato de você estar me ouvindo aqui, já esse tempo, eu posso dizer que você já está sendo influenciado para querer as coisas do Espírito, querer as coisas lá do alto. Então, para mim, isso é glória. Isso é manifestação da graça e do poder de Deus. Então, veja, Moisés, então, tinha esse relacionamento com Deus. E esse relacionamento influenciava outros. Que você influencie outros também a buscar o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Mas eu gostaria de compartilhar algo mais. Eu gostaria de compartilhar a respeito da glória de Deus, do mover de Deus, daquilo que Deus tem para nós. E lá em Êxodo, um pouco mais para frente, Êxodo 33, versículo 17, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que mostre a tua glória. Rogo que te mostre a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então esse texto é a resposta de Deus a Moisés. Mas qual a resposta? A pergunta do versículo anterior, versículo 16, diz assim: Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés queria saber se de fato ele tinha o favor, e Deus já havia dito que a presença dele iria com ele e daria descanso para ele. E aí então Moisés responde: Então, se a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. E ele ainda acrescenta: olha, não é por fato do Senhor andar conosco, e isso que nos diferencia de todos os povos, por isso nós somos separados, porque o Senhor está conosco, a presença do Senhor está conosco, não é verdade isso? E aí então Deus responde: farei o que disseste, né? Isso também farei, ou seja, eu vou andar com vocês. É realmente, por eu andar com vocês é que vocês são um povo separado. E aí, diante disso, Moisés falou assim: então, Senhor, mostra-me a tua glória. Em outras palavras, eu quero te ver. Eu quero ver o teu resplendor. Glória é resplendor. É a riqueza de Deus. É o que Deus realmente é. É a revelação da glória dele, da vida dele, daquilo que ele é. E aí, em outras palavras, Moisés está dizendo: Senhor, eu quero ver a tua face. Então, essa é a grande prova que quem teve uma experiência com Deus, ele deseja ver a Deus de qualquer maneira. Moisés queria ver ao Senhor, ter uma experiência mais profunda. Aqueles que um dia foram marcados por Deus, eles querem ver o Senhor, eles querem ver a face do Senhor, eles querem ter experiências mais profundas, mais íntimas. Moisés falou: então tá bom, se o Senhor vai conosco, então me faça ver o Senhor. Eu quero te ver. E aí Deus responde: eu vou passar a minha bondade diante de você, mas você não vai poder ver a minha face. Moisés ia ter apenas a experiência de ver a Deus pelas costas. Então, eu posso dizer algo aqui, que ver a Deus é ver a bondade de Deus. Ninguém poderia olhar a face de Deus naquele tempo. É verdade, porque senão morreria. Entretanto, ver apenas uma parte de Deus já era a manifestação da bondade de Deus. E outra, era a confirmação que Deus estaria com eles. Então, quando Deus falou: vou passar minha bondade diante de você, na verdade, ia passar a própria presença dele na vida de Moisés. E Moisés ia ver. Isso nos fala algo. Quando nós vemos a Deus, nós estamos vendo a bondade de Deus. É um privilégio ver a Deus. Sabemos que hoje nós vemos a Deus no nosso coração, no nosso espírito. É uma experiência espiritual gloriosa.
é a prova da bondade de Deus. Nós nunca poderíamos escolher a Deus. Na verdade, foi Ele quem nos escolheu primeiro. E mais, hoje nós só podemos desfrutar da bondade de Deus porque Cristo morreu na cruz por nós. E agora nos deu livre acesso à presença de Deus. E agora nós podemos ver a Deus. Agora nossos pecados foram perdoados. O castigo que hoje nos traz a paz, ou seja, o relacionamento íntimo com Deus, caiu sobre Jesus. Para que a gente pudesse desfrutar agora um relacionamento direto com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Agora nós podemos ver a Cristo por revelação, e quando nós estamos vendo a Cristo, na verdade nós estamos vendo o próprio Deus, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Então ver a Deus é ver a bondade de Deus. Então Moisés vê a Deus no meio da fenda da rocha, ou seja, uma pequena fresta, onde ele pode ver a Deus pelas costas, o suficiente para ele pudesse entender que Deus estava andando com eles. Então qual que é a prova de que o seu caminhar, a sua jornada vai ser bem sucedida? É que Deus está com você. Mas por que você sabe que Deus está com você? Porque você vê a Deus por revelação. Certamente Moisés viu apenas um vislumbre de Cristo, né? Viu pelas costas a Cristo no Velho Testamento. Mas você sabe o que é mais poderoso nessa história? Moisés teve seu pedido respondido parcialmente. Aqui, ele não viu a face de Deus. Entretanto, Deus ama realizar os anseios e desejos do nosso coração. Sabe o que Deus faz? Pouco mais de 1000 anos depois, ele traz Moisés no Monte da Transfiguração, para que ele pudesse ver agora a face de Deus em Cristo Jesus. Isso é glorioso, isso é poderoso. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 17, 2. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto, olha a Bíblia diz, o seu rosto, a sua face, resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram quem? Moisés e Elias, falando com ele. Olha, veja que a Bíblia deixa claro que o rosto resplandecia. Ou seja, Moisés teve a sua oração respondida. Uau! Deus responde a nossa oração. Deus responde aos nossos anseios. Se você quer mais de Deus, com certeza você vai de fato ver o Senhor. Se o seu coração é pela glória de Deus, se o seu coração é pelas coisas do alto, então com certeza Deus vai se revelar a você. Você vai ver o que você nunca viu. Você vai experimentar o que você nunca experimentou. Simplesmente porque você se voltou ao Senhor. Você apenas ansiou. Você quis a presença de Deus. Você desejou. Você ansiou. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Deus vai se revelar a você. Deus respondeu a Moisés. Naquele tempo, foi parcialmente. Foi apenas um vislumbre. Mas agora, no Monte da Transfiguração, ele pôde ver a face de Jesus. Então, quando você busca pela vontade de Deus, olha, isso é glorioso, isso é poderoso. Então, as manifestações de Deus nessa terra são a prova da bondade de Deus. Então, eu quero ver mais a Deus. Porque quanto mais eu vejo de Deus, mais eu vejo a bondade de Deus. Quanto mais eu vejo o Senhor, mais... eu quero o Senhor, porque eu vejo o quanto Ele é bom, o quanto Deus é bom. O salmista, Salmo 23, escreveu: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, quanto mais nós vemos a Deus, mais desfrutamos da sua bondade. Quanto mais desejamos ver o Senhor, mais iremos experimentar da sua bondade. Tanto é que a bondade é que nos conduz ao arrependimento. Arrependimento significa mudança de mente, mudança de pensamento. Então, na pesca maravilhosa, ali, nós vemos que Pedro, ele se arrepende, ou seja, ele muda de mente, porque ele viu tamanha bondade. Ele não acreditava que Jesus poderia falar um lugar onde ele poderia pescar tantos peixes como ele pescou, mas quando ele viu a tamanha graça e bondade de Deus com ele, talvez Pedro nunca tinha visto uma pescaria tão maravilhosa como essa, certamente, porque ali não era o lugar de pescar.
Não era a hora de pescar, mas Jesus opera um milagre. E ele viu Jesus. E ele viu o agir de Jesus. E ele se arrependeu. Por isso que nós precisamos ver a bondade de Deus através de Jesus. Por isso que essa história aqui nos conta de um homem que desejou a glória de Deus e encontrou a bondade de Deus quando viu passar pela fenda da rocha. Certamente Deus quer se revelar a nós. E o diabo, sabendo disso, ele tenta então impedir com que as pessoas tenham essa experiência de ver o Senhor. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O diabo sabe do poder que tem de vermos a Deus, porque quando nós vemos a Deus, nós somos transformados, nós somos mudados. Ele sabe que quem vê a Cristo está vendo a Deus, e quem está vendo a Deus vai ver a bondade de Deus. Não é por acaso que Paulo teve a graça de ver a Cristo no caminho de Damasco e ter sua vida completamente transformada. Mais tarde, Paulo escreve nos textos mais lindos e poderosos da palavra de Deus, que é lá em Efésios 2, que fala da nossa salvação, mas Deus sendo rico em misericórdia, olha a riqueza da misericórdia de Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, aleluia, você pode dizer amém? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, e aí que é um ponto que eu quero chegar, para mostrar nos séculos vindouros, nas futuras gerações, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Uau! A nossa salvação foi fruto de termos visto o Senhor, e quando nós vimos o Senhor, nós vimos a sua bondade. Até porque a fé que foi usada aqui para salvar nem veio de nós mesmos, foi um presente, foi dom de Deus, foi um presente de Deus, e aí nós fomos salvos, não por obras, para que ninguém pudesse se gloriar. Na verdade, fomos salvos porque vimos a Deus, e aí nós vimos a bondade de Deus, e nossas vidas nunca mais foram as mesmas. Por isso que ter a revelação hoje de Cristo nos faz conhecer a sua bondade, e além do mais, nos dá a certeza de que Deus está nos conduzindo até a terra prometida, ou seja, a vida abundante que Deus tem para nos dar. Que Deus ouça a nossa oração. Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra a tua face. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Alguém mais quer ver o Senhor? Eu quero ver o Senhor. Eu desejo ver o Senhor. Eu quero ver as manifestações de Cristo na minha vida e na sua vida que está aqui me ouvindo. E eu vou ver o testemunho de como a sua vida está sendo transformada, porque você está vendo o Senhor. Eu ainda vou compartilhar aqui no nosso tempo aqui juntos, nessas histórias, que o rosto de Moisés, ele resplandecia, e ele via o Senhor, por isso que nele a glória também se manifestava. Uau, poderoso. Eu vou mostrar o que isso tem a ver conosco também hoje. Por isso eu creio que Deus quer se revelar a nós. Deus quer abrir os nossos olhos. Deus quer que nós vejamos Cristo. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Por isso tem que haver um clamor, um desejo. Senhor, eu quero ver tua glória. Eu quero ver o Senhor como nunca antes. Eu tenho dito isso, profetizado na sua vida. Você vai ver o que você nunca viu. E vai experimentar o que você nunca experimentou. Se você crê, diga amém. Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu te dou graças pela tua presença. Te dou graças pela tua vida. Te dou graças porque um dia meus olhos foram abertos para te ver. Obrigado porque um dia o Senhor me alcançou com amor eterno. A tua misericórdia foi tão grande. O Senhor é tão rico em misericórdia, ao ponto de enviar o seu Filho para me salvar, para me dar a vida eterna. E nem a fé eu era capaz de ter. O Senhor me deu o presente da fé, a fé para a salvação. Eu fui alcançado
pela graça do Senhor, não por obras, para que ninguém se gloriasse. Então eu pude encontrar o Senhor, porque um dia o Senhor abriu os meus olhos e tirou toda a cegueira espiritual. E por isso, Pai, eu quero te agradecer, porque um dia eu vi a tua glória, mas eu quero mais. Eu quero mais na minha vida, eu quero mais na vida da minha esposa, eu quero mais na vida dos meus filhos, eu quero mais na vida dos meus irmãos, eu quero que eles vejam o Senhor e vejam a bondade do Senhor. Que os olhos dos meus irmãos sejam abertos para ver, para enxergar o Senhor e serem transformados, serem mudados pelo poder do Espírito Santo, porque à medida que nós contemplamos o Senhor por espelho, nós somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. À medida que nós te vemos, Senhor, nós somos mudados, nós somos transformados e nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Por isso, Pai, nós queremos te ver por revelação. Nós queremos ter os nossos olhos abertos hoje, Pai, ainda mais para vermos o Senhor. Por isso eu rogo a Ti por revelação, por espírito de sabedoria, por espírito de revelação do pleno conhecimento da Tua verdade. Senhor, abra os meus olhos, abra os nossos olhos para vermos o Senhor. Para vermos o Senhor como nós nunca vimos, para ver o que nós não vimos ainda, para termos experiências que nós nunca tivemos pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. E eu declaro que hoje mesmo, agora mesmo, onde eles estão, eles veem o Senhor. E eles são tocados pela graça e pela bondade de Deus. Aqueles que estão enfermos são curados agora, no nome de Jesus. Aqueles que estão tristes são renovados, são cheios de alegria. Aqueles que estão em depressão, quero declarar que eles levantam dessa cama, no poder do Espírito Santo, porque eles veem Jesus e são transformados, e veem a bondade de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar milagres sobre a vida dos meus irmãos, onde nós vemos o Senhor, onde nós vemos o Senhor, nós de fato temos a fé, nós temos a certeza que o Senhor está conosco. Em o nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que eles vão caminhar a jornada da fé, olhando firmemente para o autor e consumador da fé deles, o Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Ontem eu falei que a criança, você já teve filhos, talvez você sabe disso. A criança ela vai crescendo, ela vai tomando algumas decisões de andar na frente de nós no supermercado. Eu não sei se você já fez essa experiência de sumir um pouco da vista do seu filho para ver qual seria a reação dele, né? E aí você vai ver que quando ele olha, ele vai andando para frente ou correndo e olhando para trás, está te vendo, então ele vai correndo. Mas daqui a pouco, se você desaparece da visão dele, então ele para. Ele então volta. Ou seja, o fato dele ir para frente, ele só faz olhando, tendo em vista o Pai. Quando perde de vista o Pai, ele para e volta. Então, a maneira como nós seguimos adiante no propósito de Deus é tendo sempre em vista o Senhor. É vendo o Senhor. Então, nossos olhos têm que estar sempre vendo o nosso Pai, vendo o nosso Senhor, tendo revelação dele. E aí sim, nós vamos ter sempre fé para continuar adiante, para permanecer, para perseverar. E vamos nessa jornada de desfrutarmos da terra prometida, que é a terra abundante que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Glória a Jesus, glória a Deus. Que bênção poder compartilhar essas verdades no seu coração. Meu coração também fica aquecido nessas verdades tão poderosas da palavra de Deus. E com certeza nós estamos sendo transformados hoje, porque estamos vendo o Senhor. Mas que haja em nós um clamor nesses dias. Mostra, Senhor, mostra a tua glória. Mostra mais. Eu quero ver mais. Eu quero ver muito. Quanto mais você vê a Deus, você vê a bondade de Deus. Amém? Glória a Deus, estamos juntos. Eu quero declarar que você vai ver o sobrenatural. Nós estamos nesse tempo orando por causas impossíveis. Nós vamos ver essas causas impossíveis acontecendo nas nossas vidas em nome de Jesus. Prepare-se para desfrutar de coisas poderosas de Deus na sua vida em nome do Senhor Jesus. E lembrando que nessas próximas 2 sextas-feiras, você que nos acompanha aqui ao vivo, nós vamos ter a nossa live
às 5h30 da manhã, só na sexta, ok? Então grave aí, 5h30 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 7h30, horário do Brasil, para que você não se esqueça de que na sexta-feira, né, daqui a alguns dias, nós vamos ter a live às 5h30, horário aqui dos Estados Unidos, 7h30, horário do Brasil, em nome do Senhor Jesus. E que você receba essa palavra, que marque a sua vida. Queremos a glória de Deus. Queremos a glória de Deus. Queremos a glória de Deus. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Tenha um dia repleto de vida, de graça, de favor de Deus. Em nome de Jesus. Um grande abraço.